Argumentação, a estrela do texto dissertativo argumentativo. Em um texto dissertativo, além de expor situações, você pode defender sua opinião, também chamada de tese. Desse modo, saber argumentar é essencial para fazer uma boa produção textual. Veremos a seguir 3 ações importantes para você desenvolver suas argumentações. Na primeira delas, veremos como fazer a abordagem completa do tema a ser dissertado, sem ser tangente a este tema. Na segunda ação, vamos analisar como não fugir da tipologia dissertativa argumentativa. Já na terceira ação, vamos ver como construir as argumentações de forma completa, com seus devidos detalhamentos. Para fazer uma abordagem completa de uma produção dissertativa, todos os argumentos devem estar ligados aos assuntos do tema. Vejamos. Vamos pensar que você tenha que dissertar sobre o seguinte tema: pandemias e periferias. Viver ou sobreviver em momentos de crises. Nesse tema, temos 3 assuntos que estão interligados. O primeiro é pandemia, o assunto geral. O segundo assunto é periferia. E o terceiro assunto é o modo de viver das comunidades periféricas nesse momento de crise pandêmica. Agora veja, se você apenas dissertar sobre a Covid-19, abordando sobre como essa doença afeta o mundo, faremos uma abordagem tangente ao tema. Sabe o que isso significa? Isso quer dizer que você estará abordando apenas um dos 3 assuntos do tema, ou seja, você apenas estará falando sobre pandemia, esquecendo-se de falar também sobre a pandemia na periferia e como ela afeta o modo de vida dessas comunidades. Assim, dissertar somente sobre um dos assuntos fará com que você seja tangente ao tema, e isso não deve acontecer, pois a abordagem precisa ser completa. Resumindo, para argumentar é importante abordar de forma completa o tema, ou seja, é preciso assumir uma postura, uma opinião sobre os assuntos contemplados na temática que você terá de argumentar. Tudo isso de forma interrelacionada. A segunda ação importante na hora de argumentar é seguir a tipologia textual dissertativo-argumentativa. Para se ter esse cuidado em não sair da tipologia textual, é preciso lembrar que dissertar é falar sobre determinado tema. E ao fazer isso, você pode utilizar argumentos para defender as ideias trazidas na sua dissertação. Um desses argumentos pode ser o repertório de vida. Isso quer dizer que você pode narrar exemplos, descrever situações, fatos que aconteceram com você ou com pessoas conhecidas. Tudo isso pode servir de argumentos que colaboram para a defesa de suas ideias. Contudo, é preciso ter cuidado, pois se essa narração ou descrição de fatos, exemplos e situações for predominante no texto, você sairá da tipologia dissertativa-argumentativa e entrará no texto narrativo ou descritivo, e isso não pode. De forma prática, se sua produção tiver 15 linhas, por exemplo, e 10 delas você destinar para narrar uma situação referente ao tema, seu texto não será uma dissertação argumentativa, mas sim uma narração. Veja o que acontece com este parágrafo.
O escritor, nos 2 primeiros períodos, aborda a temática de forma dissertativo-argumentativa. Ele escreve: a pandemia da Covid-19 é algo ruim para as comunidades de periferia. Isso porque o sistema de saúde nessas localidades é precário. Assim, ao ter de se arriscar nas ruas, as pessoas se contaminam e lotam os hospitais, que não conseguem atender todo mundo. Contudo, vamos analisar os próximos 6 períodos que completam esse parágrafo. Nós temos: um exemplo é o que aconteceu comigo. Fiquei sem ter uma renda depois da pandemia, pois sou autônomo. Além disso, não consegui receber o auxílio emergencial. Desse modo, o resultado foi que não segui a quarentena para poder trabalhar. Com isso, fui infectado com o vírus e, ao precisar do sistema de saúde, não consegui. Aos poucos estou me recuperando, mas ainda tenho muito medo de piorar e não conseguir atendimento. Perceberam que os 6 últimos períodos são destinados para narrar um fato que aconteceu com o escritor? Observem ainda que, de 8 linhas, 5 se destinam a narrar um fato. Dessa forma, nós temos um parágrafo predominantemente narrativo e não dissertativo-argumentativo. O terceiro elemento que devemos prestar atenção está relacionado ao desenvolvimento de forma completa das ideias lançadas para as argumentações. Nesse sentido, é importante ter uma atenção com argumentos que sejam embrionários. Neste caso, os argumentos eles são lançados inicialmente, porém não são desenvolvidos, ou seja, não há detalhamento. Vejamos o seguinte exemplo. A cursista escreve: o cenário em que vivemos atualmente é de uma pandemia e as consequências desse surto mundial está se tornando cada dia mais visível e doloroso aos moradores da periferia. Neste caso, o parágrafo aborda de forma completa o tema. Ele é iniciado sinalizando a opinião da cursista, dizendo que a pandemia é algo mais doloroso para as periferias. Entretanto, se este parágrafo tivesse terminado assim, ele seria embrionário, pois não está desenvolvido. Seriam necessários mais detalhamentos sobre as consequências dessa pandemia para os moradores da periferia. Analisem ainda que este parágrafo, desta forma como se apresenta, seria formado por um único período. E isso não convém. Geralmente, parágrafos de um período só apresentam argumentos embrionários, sem detalhamentos. Vejam que aquele parágrafo anteriormente embrionário passa agora a ser desenvolvido. Isso porque a cursista detalha as consequências da pandemia. Ela escreve sobre o aumento do desemprego, a geração da pobreza, tudo isso atingindo as pessoas de baixa renda que são obrigadas a enfrentar a pandemia para levar um sustento para casa. Ela conclui ainda o parágrafo dizendo que a essas pessoas só resta a esperança. Temos assim um parágrafo completo, detalhado e não embrionário. A cursista poderia, nos próximos parágrafos da dissertação, desenvolver as ideias lançadas naquele parágrafo introdutório. Ela poderia fazer isso citando pesquisas que demonstrassem maior contágio entre as comunidades de periferia. Ela poderia ainda mencionar estudos sobre o aumento da letalidade do vírus em comunidades periféricas e poderia ainda dissertar sobre a relação entre a ausência de uma política solidária e o aumento do número de doentes e mortos. Todas essas abordagens poderiam ser um mote para o desenvolvimento de argumentações que sustentassem a sua tese, lançada no parágrafo de introdução. Vejam dessa forma que os argumentos fazem parte de um todo que está articulado, que é detalhado,
exemplificado, justificado, ou seja, é um conjunto textual bem desenvolvido e que está interrelacionado.